Neste período difícil que enfrentamos, as comissões de festas têm homenageado os seus padroeiros com eucaristias em direto para a Rádio Onda Livre, com a procissão a percorrer as aldeias com o seu Eucaristia, e é o que acontece também na localidade de Castelãos, Macedo Cavaleiros. Muito boa tarde, bem-vindos a esta missa campal, hoje em direto do Santuário de São Marcos, na encosta da Serra de Borne. Estamos em Castelãos e aproveito desde já em nome da Rádio Onda Livre para agradecer à Comissão de Festas, à Junta de Freguesia e à Fábrica da Igreja de Castelãos o convite para, juntamente com a unidade pastoral, levarmos até si esta missa campal. Pedimos também desculpas por algum som de fundo, há bastante vento nesta tarde, mas estamos prontos e vamos tentar levar até si esta Eucaristia. Vamos todos juntos, juntamente com a comunidade de Castelãos, festejar o São Marcos aqui nesta bonita localidade. Esta missa campal vai ser presidida pelo Padre Roberto Carlos, juntamente com o Sr. Padre José António, João Carlos e Eduardo Novo, com a participação do postulante Samuel Ferreiro. A partir deste momento, em direto para todo o mundo, bem-vindos ao Santuário de São Marcos, em Castelãos. Batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma saudação muito amiga e fraterna aos reverendos párocos desta Unidade Pastoral da Divina Misericórdia e a todos vós que nos acompanhais através da Rádio Onda Livre. Hoje a Eucaristia chega a vossas casas a partir desta capela em honra do evangelista São Marcos, capela reconstruída e benzida há 38 anos. E aqui hoje queremos fazer memória deste evangelista cujo dia litúrgico ontem ocorreu. Celebramos o terceiro domingo da Páscoa
E o episódio que hoje nos é dado meditar, contemplar, é o dos discípulos de Emaús. Nesta Eucaristia aqui campal, acompanhamos essa Eucaristia em caminhada, em que Jesus se coloca no meio deles, lhes vai explicando o sentido das Escrituras, terminando na partilha, na fração do pão. E para celebrarmos mais dignamente estes santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Os apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio. Como sabeis, depois de segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença. Com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre vós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas, tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me o caminho da vida. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilarei. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, não deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida. Alegria plena em vossa presença. Delícias eternas à vossa direita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele sem exceção de pessoa, julga cada um segundo a sua obra, e vivei com temor durante o tempo de asilo neste mundo. Lembrai-vos que foi por coisas corruptíveis, como o prata e ouro,
que foste resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos, por vossa causa. Por ele, acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleófas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles, e quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que nos acompanham, que rezam conosco pela Rádio Onda Livre, nós aqui do Alto de São Marcos,
E São Marcos não falha nunca, né? Um frio danado, que só falta vir a neve daqui a pouco, né? Mas o João, que já não tem mais cabelo, foi para dentro da igreja, da capelita, né? Tava com frio na testa. O Rochinha para não espalhar o bigode, né? O Eduardo ainda tem um pouco de cabelo, então esse se safa, né? O Zé Antônio tem bastante, então não tem problema. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, que rezam conosco nesta tarde, aqui desta capela de São Marcos, em que a comunidade de Castelãos, por já muitos anos, tem a sua devoção, tem o seu carinho para São Marcos. Ontem celebramos São Marcos, de origem judaica, é um dos apóstolos, é um dos discípulos de Jesus, é um dos evangelistas que tem como símbolo o leão. A tradição nos leva a acreditar que foi na casa de Marcos que aconteceu a última ceia e também Pentecostes. Marcos é um missionário atuante. Marcos é um missionário que acompanhou Barnabé, acompanhou Paulo, Pedro, inclusive testemunha o martírio de Pedro em Roma. Apóstolo, missionário e evangelista, teve o seu trabalho de evangelização, de missão no Egito, no Chipre, em Alexandria, no lugar do seu martírio. Hoje cá estamos nós no alto do São Marcos, nas terras transmontanas, na aldeia de Castelãos, para celebrar a sua memória, para celebrar a sua festa com alegria. E diante de toda essa situação que estamos vivendo, tenhamos confiança, invoquemos a intercessão de São Marcos, pedindo as bênçãos de Deus por todos nós, por todos nós que vivemos esses tempos conturbados, mas que estes tempos não nos desanimem, mas sim acenda em nós o fogo do Espírito Santo para sermos missionários e missionárias do reino de Deus, do nosso jeito, no trabalho de cada um, de cada uma de nós. E há tantos missionários para este mundo, e há tantas pessoas que não precisam ser padres ou freiras, mas leigos que no seu trabalho desenvolvem esse trabalho maravilhoso, esse trabalho que nos faz compreender que o reino de Deus, como escutamos o Evangelho de hoje, está em todos nós, em cada um de nós. Hoje quero me deter um pouco sobre a experiência dos dois discípulos de Emaús, dos quais fala o Evangelho que acabamos de ouvir. Imaginemos a cena: dois homens que caminhavam decepcionados, tristes, convencidos a deixar para trás a amargura de uma situação que não acabou bem. Antes daquela Páscoa eram cheios de entusiasmo, convencidos de que aqueles dias seriam decisivos para todo o povo, para aquilo que o povo aguardava, para a esperança de todo o povo. Jesus, a quem os tinha confiado a sua vida, parecia ter chegado à batalha decisiva. E naquele dia iria mostrar a sua potência, o seu poder. Mas isto não aconteceu. Os dois peregrinos cultivavam uma esperança somente humana, que agora estava em pedaços. Aquela cruz erguida no Calvário era sinal mais eloquente de um fracasso que não poderia prever. Se verdadeiramente aquele Jesus era segundo o coração de Deus, deveriam concluir que Deus era inerme, indefeso nas mãos dos violentos, incapaz de opor resistência ao mal. Assim, naquela manhã de domingo, esses dois foram a Jerusalém. Nos olhos têm ainda os acontecimentos da paixão, da morte de Jesus. E no ânimo, o penoso angustiar-se sobre aqueles acontecimentos durante o forçado repouso de sábado. Aquela festa de Páscoa que deveria entoar o cântico da libertação, ao invés disso,
aconteceu, transformou-se no dia mais doloroso da vida destes homens. Deixam Jerusalém para ir para outro lugar, para iniciar a sua vida ou reorganizar a sua vida. Escolheram um vilarejo tranquilo, pequeno, Emaús. Tem um aspecto de pessoas que querem recordação que os dois discípulos caminham pensativos e um desconhecido os alcança. Mas os olhos deles não são capazes de reconhecê-lo, porque estavam mergulhados na dor, na tristeza, na angústia. Nós esperávamos, mas é o que nós escutamos no versículo 21. Esperávamos, mas não aconteceu. Também nós, nesse tempo de distanciamento social, esperamos tanta coisa, porque só temos os olhos humanos. Claro que precisamos, né? Precisamos escutar. Quanta tristeza, quanta derrota, quantos fracassos existem na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa. No fundo, somos todos um pouco daqueles dois discípulos. Quantas vezes na vida esperamos, quantas vezes nos sentimos a um passo da felicidade e depois de nos vermos desiludidos. Quantas vezes fazemos planos e os nossos planos não concretizam-se. Mas Jesus caminha com todos. Jesus caminha com todas as pessoas que perderam a confiança, que caminham com cabeça baixa. E caminhando com eles de modo discreto, consegue fazer retomar a esperança. Jesus fala a eles, antes de tudo, através das Escrituras. Quem toma nas mãos o livro de Deus não encontrará histórias de heroísmos, de grandes conquistas. A verdadeira esperança não é nunca a vitória como nós imaginamos de sermos reconhecidos neste mundo. A verdadeira esperança passa muitas e muitas vezes pelas derrotas, pelas amarguras. A esperança de quem não sofre talvez não seja nem mesmo esperança. A Deus não agrada ser amado como se amaria um condutor que leva à vitória o seu povo, destruindo no sangue, destruindo com armas, destruindo com violência os seus adversários. O nosso Deus é uma luz discreta, que arde no dia a dia da nossa caminhada. E mesmo que pareça frágil, a sua presença neste mundo, ela escolhe homens e mulheres decididos a dar continuidade, a levar esta luz a todos os que sofrem. Depois Jesus repete aos discípulos o gesto central de cada Eucaristia. Toma o pão, o abençoa, o parte e o dá. Nesta série de gestos, não está contida toda a história de Jesus? E não há em cada Eucaristia também um sinal de que coisa deve ser a Igreja? Jesus nos toma, nos abençoa, parte a nossa vida, porque não há amor sem sacrifício. E oferece aos outros e oferece a todos. Quantas vezes, queridos,
Participamos de Eucaristias, e nós queremos missa, e de repente nos vemos sem missa. Mas a Eucaristia está. O gesto de Jesus, é claro que é importante nós irmos à igreja, celebrarmos juntos a Santa Missa, a Eucaristia, como comunidade cristã, como testemunho, e tudo isto é válido, claro que sim. Mas muitas vezes a Eucaristia é apenas um culto que não toca o nosso mais profundo ser, que não toca o nosso coração. Deixamos-nos ser tocados por Jesus. Quantas vezes aqui eu escuto as pessoas dizer: ah, senhor padre, reza uma missa ligeirinha, porque tem alguma coisa para fazer depois. Não podemos pensar assim. Também não podemos ter uma missa tão comprida, né? Mas precisamos perceber por que é que nós queremos celebrar a Eucaristia. Por que é que nos reunimos para celebrar a Eucaristia? Por que é que fazemos esforço de estar com Jesus, caminhar com Ele e deixarmos ser tocados por Ele? Emaús é o encontro de Jesus com esses dois discípulos que estavam desanimados, não acreditavam mais nas palavras de Jesus. Mas nisso está o destino daqueles dois homens. Nos diz que a comunidade cristã não está fechada em uma cidade fortificada, mas caminha em seu ambiente mais vital, vale dizer, a estrada da vida. E nós vemos pelos meios sociais, pelos meios de comunicação social, quantas pessoas que neste tempo de pandemia são esse Jesus que caminha com os doentes na estrada da vida. Tantos e tantos que se arriscam para poder levar um conforto, para levar um pouco de esperança para todos aqueles que sofrem. A igreja não pode ser apenas um templo. A igreja é cada um de nós que escuta a palavra de Deus e, ao partir o pão, sente de que este Jesus é aquele que nos promete, é aquele que caminha, é aquele que nos anima em cada dia da nossa vida, nos dando esperança. Todos nós, na nossa vida, temos momentos difíceis, escuros, momentos nos quais caminhamos tristes, pensativos, sem horizontes, somente com uma parede distante. E Jesus está sempre ao nosso lado para nos dar esperança, para aquecer o coração e dizer: vamos em frente, estou contigo. O segredo da estrada que conduz a Emaús está todo aqui. Mesmo diante das aparências contrárias, nós continuamos a ser amados e Deus nunca deixará de nos amar. Deus caminhará sempre conosco. É Ele que nos procura quando estamos tristes e que de uma maneira ou de outra envia anjos para nos motivar, para nos devolver a esperança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, caminhemos adiante com esperança, porque Ele está conosco, porque Ele caminha conosco, porque Ele se dá em refeição para todos nós. Que nesse dia em que celebramos os discípulos de Emaús, celebramos cada um de nós que caminha. Alguns tristes, desanimados, desesperançosos, mas tenhamos a sensibilidade
de reconhecer que Deus envia homens e mulheres, anjos para nós, que é o próprio Deus que nos abraça, que dialoga conosco, que nos ensina e que nos convida a partir o pão. Partilhamos a nossa fé, partilhamos as nossas alegrias, partilhamos as nossas tristezas, as nossas decepções, as nossas angústias. Partilhamos. Porque olhando para São Marcos, ele nos ensina a sermos missionários, darmos a vida por aquilo que acreditamos. E no Evangelho de hoje, Jesus convida a escutarmos, a termos esta sensibilidade da escuta, de que sempre alguém tem uma palavra de esperança para nós. Assim seja. Amém. Professemos as razões da nossa fé e da nossa esperança. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir para a glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado que caminha conosco sem o reconhecermos e peçamos de que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé, Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Foi o teu Felizes os que andam seus caminhos, felizes
Felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do corpo do homem que hoje vos apresentamos, para nós se tornar pão da vida. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se tornar a salvação. Seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos. Felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso reino de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Santo, Santo é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Terra proclamam a vossa glória, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Santo, Santo é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Espírito Santo, faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Marcos, todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José, todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir hoje, nesta tarde, na vossa presença, e cada um de nós que está em casa. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, cada intenção que temos no nosso coração, os nossos familiares, os nossos amigos. Hoje, de uma forma particular, coloquemos também todos os defuntos que eram sócios e simpatizantes da nossa associação, o Clube Caça e Pesca, também pelas intenções da Lina Pedro e por todos aqueles que se recomendam diariamente às nossas orações. Acolhei-os, Senhor, com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Sois
Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em mim, Mas dizei uma palavra e serei salvo. Pela vida que há no mundo, graças, Senhor, pela chuva, pelo frio e o calor, pelo sol e as estrelas, pela terra e pelo mar, pela música que canta o teu amor. Graças, Senhor, te dou graças pela vida que há no mundo. Graças, Senhor, pela chuva, pelo frio e o calor, pelo sol e as estrelas, pela terra e pelo mar, pela música que canta o teu amor. Graças, Senhor. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo, e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Em nome da unidade pastoral da Divina Misericórdia, do Padre João, Padre Eduardo e Padre Eu, queremos agradecer a Comissão de Festas de São Marcos, aqui de Castelãos, também a Comissão Fabriqueira e também a Junta de Freguesia aqui de Castelãos, por ajudar também nesta celebração, de podermos chegar até aos vossos lares,
através da Rádio Onda Livre. Então, nosso obrigado, nosso agradecimento a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, nos ajudaram para bem celebrarmos esta Eucaristia aqui no Alto Ventoso de São Marcos. Eduardo já está esfregando as mãos faz tempo, né? Além do frio, com certeza dói, né? Pois bem, então também, agora, logo em seguida, vamos colocar São Marcos sobre uma carrinha e vamos fazer um passeio na aldeia de Castelãos, assim também levando um pouco desta alegria, um pouco desta esperança e, por que não, desta missão que Jesus preparou para todos nós nestes tempos em que estamos todos em casa. Então, na vossa casa, ali na rua, né, já subimos, percebemos as pessoas já até decoraram a frente da casa, a rua, enfim, fizeram do seu jeito, da sua maneira, expressaram a sua alegria e a sua fé. Então, agora junto com o Rochinha, nós vamos fazer esta caminhada. Se não for muito frio, eu vou em cima da carrinha, senão eu vou dentro. Eu já peguei muito frio hoje nas orelhas. E também, pronto, esta visita é uma forma de nós levarmos um pouco, professarmos, testemunharmos verdadeiramente a nossa fé nesses tempos de pandemia, nos dando esta esperança que o Evangelho de hoje nos convida. Um aviso para o mês de maio, né? O mês de maio já está às portas e há muitas pessoas que nos perguntam: então, padre, senhor padre, como é que nós vamos rezar o mês de maio? Em casa, né? Em casa. Claro que ninguém está proibido de ir à igreja, claro que não. A maioria das nossas igrejas, aldeias, estão abertas. Mas não vamos lá né, acumular pessoas, um ficar perto do outro. Vamos rezar em casa. Com certeza todos nós temos uma imagem de Nossa Senhora em casa, com certeza. Então acendemos uma vela, rezamos o nosso terço, vamos fazer este sacrifício. Eu sei que, né, a devoção de ir à igreja, acender a vela, preparar o andor de Nossa Senhora, enfim, essas coisas todas que era habitualmente. Pois bem, este ano não vamos fazer assim por enquanto, mas vamos iniciar o mês de maio rezando em casa. Faça o seu altar em sua casa e quem sabe no final do mês de maio nós já podemos sair para a rua e cada um vai levar o seu altar de Nossa Senhora depois para as procissões que, se possível, poderemos fazer no mês de maio, se Deus quiser, né? Não sei como vai ser, mas vamos ter essa esperança. Então faça o seu altar em casa, reze em casa, aproveite que a família aproveita para ensinar os netos, os filhos, aqueles que não sabem rezar o terço ainda, aproveita e dá uma boa catequese para eles. Pois há uns anos atrás ouvi que haverá figos ou não consoante o tempo em dia de São Marcos, pois que esta bênção que agora eu e os meus irmãos sacerdotes derramamos sobre toda esta unidade pastoral da Divina Misericórdia seja de facto um penhor de prosperidade, que haja não apenas muitos figos, mas muita fruta e tudo aquilo que necessitamos, sobretudo saúde. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Sois a semente que há de crescer, sois a estrela que há de brilhar. Sois o fermento da terra e o sal, luz nova no mundo a alastrar. Vós sois o sol da manhã a nascer, sois a espiga que há de crescer. Vós sois no mundo denúncia do mal, profetas que eu vou enviar. Sede amigos, testemunhas da minha ressurreição. Sede a minha presença.